Pois lá vamos nós, né? 10 de outubro, e anunciado o Prêmio Nobel da Paz, né? Maria Corina, venezuelana. Um bom prêmio diante dessa circunstância toda. Por que eu acho que é um bom prêmio? Porque eu acho que finalmente, ou finalmente não, né? Mas penso que já é tempo da dita esquerda brasileira repensar seu posicionamento diante da Venezuela. A Venezuela ela é uma ditadura escancarada. Todos nós sabemos disso. Eu tenho uma posição sobre a Venezuela de alta restrição política desde a época do Chávez. Desde a época do Chávez. Lembrem-se daquelas imagens do Chávez entrando cheio de metralhadoras e tal no parlamento venezuelano, né? Então, desde lá eu já tinha essas restrições, né? As situações, por exemplo, entre Venezuela, Cuba, Nicarágua, então, são incomparáveis entre si. Todas, do meu ponto de vista, regimes autoritários. Mas nós precisamos fazer distinções, não para aprovar, não, mas para diferenciar as posturas políticas, os motivos políticos, as condições que fizeram com que esses povos estejam submetidos a regimes autocráticos, né? Na Nicarágua, o tema ali é um negócio que beira a sandice religiosa, né? Ela passa por isso. Ortega foi líder da revolta sandinista, né? Se transformou no que se transformou. Portanto, ali é uma condição toda particular, uma pobreza. Cuba, ela tem aquela outra condição que nasce dos bloqueios americanos, que vem de 1960, 61. Porque Fidel Castro, leiam a história, vejam, quando faz a Revolução Cubana, Fidel Castro vai à ONU, Che Guevara vai à ONU, e se apresentam como aqueles que simplesmente queriam democracia em Cuba. E assim não aconteceu. Isso não me faz concordar com as restrições políticas que são impostas em Cuba à população cubana, mas não me faz desconhecer o regime de resistência a um processo de bloqueio estabelecido pela nação mais poderosa do planeta, que fica a 120 quilômetros da Flórida. Venezuela é diferente. Aquilo se transformou numa autocracia ditatorial gigantesca que mexeu o judiciário, que entregou o país aos milicos venezuelanos, né? Chávez tem uma diferença de Maduro. Chávez, na época de Chávez, pelo menos, pegou a renda do petróleo. A Venezuela tem a maior reserva de petróleo do planeta, né? E fez uma certa distribuição de renda. Fez, isso é verdadeiro, mas à custa de democracia, à custa de liberdades civis. Maduro, então, nem se fala. Também trouxe um pitaco de religião para dentro do governo e exerce a ditadura exclusivamente para si mesmo, para o poder e para os seus. Então a indicação do Prêmio Nobel da Paz, inclusive nos termos em que foi divulgado, mostra a necessidade da defesa da democracia no planeta. Isso está escrito no texto de divulgação. Maria Corina agiu por dentro do sistema, tentando recuperar a democracia. Hoje vive escondida, porque o governo Maduro, ele ainda não está tão maduro assim
porque não caiu, mas vai cair, precisa cair. Só que tem um detalhe. Por exemplo, Lula cometeu um erro gigantesco no começo do governo, quando estendeu aquele tapete vermelho para esse cara. Isso é um erro. Não pode. Então, politicamente, chegou a hora da esquerda, boto entre aspas essa tal de esquerda, tem que rever. Não dá mais para sustentar esse tipo de postura. Lembrei, um dos grandes simpatizantes do Chaves era o Bolsonaro. Ele declarou isso na Câmara dos Deputados. E por que ele era admirado pelo Bolsonaro? Porque era um militar dando um golpe de Estado. Por isso. Então, existem coisas que são interessantes. No momento em que tenho esperança que a paz se restabeleça no Oriente Médio, e tenho a convicção de que, se a questão dos dois estados não forem resolvidas, Israel tem o direito de existir, de se defender. Isso é verdadeiro, é necessário ser afirmado e reafirmado. Mas o povo palestino tem direito à sua pátria, à sua cidadania, à sua construção nacional. Enquanto isso não for estabelecido, e não tenho dúvidas que não vai ser nada rápido ou imediato, enquanto isto não acontecer, os grupos terroristas continuarão agindo. Como na década de 40, por exemplo, voltem à história e vejam os grupos terroristas sionistas. Eles existiam e pediam o Estado de Israel e lutavam e praticavam o terrorismo. Mas o que fizeram? Largaram as armas, se integraram à política institucional e, por intermédio da política institucional, conquistaram o Estado de Israel e têm o direito de defendê-lo. Assim as Farc na Colômbia, assim o IRA na Irlanda, assim o ETA dos Países Bascos, renunciaram às armas, renunciaram ao terror. Por quê? Porque passaram a buscar alternativas institucionais para defender o direito dos seus povos. Eu penso que, enquanto não for resolvido o tema do Estado palestino, infelizmente, nós seguiremos com problemas no Oriente Médio. E um dos pontos importantes e relevantes, vamos ver aonde vai dar, desta proposta que está sendo acatada agora, é a renúncia do Hamas às armas. O Hamas é um grupo terrorista que, diga-se de passagem, recebeu apoio de Israel para desconstituir o poder do Fatah, que é da LP. E assim, deu no que deu. O Hamas ganha as eleições em Gaza, expulsa o Fatah e instaura a ditadura sobre Gaza, e deu no que deu. Esta é uma das coisas que o Netanyahu vai ter que responder para o povo israelense. Como é que ele permitiu que isso acontecesse? Porque ele permitiu nas suas formas de exercer o poder como primeiro-ministro mais longevo do Estado de Israel. A reunião que o gabinete israelense fez ontem é muito preocupante, para Netanyahu especialmente, porque a extremíssima direita israelense não quer o acordo. E já disse que trabalhará para derrubar Netanyahu. Quando Netanyahu cair, a justiça cai sobre ele. E ele tem muita coisa para explicar. Não só os casos de corrupção, que ele estava sendo processado e, por estar sendo processado, quis controlar a Suprema Corte israelense. Não. Tem as questões de guerra, que ele também vai ter que explicar. Tá bem, estamos aí. Maria Corina, Prêmio Nobel da Paz, Prêmio Nobel para a luta pela democracia. E nós precisamos assumir coisas, assumir erros. Não é de problema errar, manter-se neles. Bom,
A gente sabe o que é.